Então, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo onde temos uma palestra do Dr. Edson Luiz Cardoso sobre o tema Voluntariado, Necessidade, Oportunidade, Missão. Essa palestra foi proferida no terceiro encontro dos grupos Apoio Fraternos do Paraná, promovido pela AME Campo Largo e organizado pelo grupo Apoio Fraterno de São José dos Pinhais. Primeiro, eu queria assim, agradecer realmente a disponibilidade do Edson em estar aqui colaborando com a gente, né? Nós estamos já com 28 pessoas participando, acho que é um número bom até para essas épocas, né, de pandemia, né? Sim. E então vamos aproveitar melhor o tempo. Acho que não tem necessidade de passar currículo do Dr. Edson, né? Todos nós já conhecemos ele muito bem, né? O quanto que ele se dedica pelo apoio fraterno, né? O quanto que ele já gastou do seu suor, né? Do seu tempo de vida, né? Em prol dessa causa muito maior do que todos nós, né? Então, eu vou pedir para a Luciana fazer uma oração inicial, para que o Edson já assuma o comando aí e aproveitamos bem o tempo que a gente tem. Ok, então podemos dar início, então, fazendo a prece. Eu convido a todos, quem quiser, para se sentir mais à vontade, se quiser fechar os olhos, para se concentrar melhor na oração, se conectar melhor com a espiritualidade, fiquem à vontade. Então, é com o coração cheio de gratidão que estamos aqui reunidos hoje para realizar essa reunião do terceiro encontro dos grupos de apoio fraterno do Paraná. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que tanto cuida dos grupos, por nos proporcionar essa oportunidade de estarmos conectados via internet, via online, e que essa reunião possa trazer uma motivação, um incentivo, uma esperança a todos os grupos, para que continuem firmes, perseverantes nessa proposta tão grande que é de auxílio aos nossos irmãos dependentes, codependentes, que possamos estar aqui hoje com o nosso coração aberto para absorver o máximo de informações, de conhecimentos que possam ser colocados na reunião de hoje, que possamos unir forças e unir energias para achar esperança, para continuar nesse caminho de auxílio aos nossos irmãos. E que toda a energia dessa reunião possa chegar hoje na casa de cada assistido, de cada grupo, Brasil afora. Então, dessa maneira, nós damos início a esse encontro na tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal que acabou de entrar agora, a gente só reforça o aviso, então, para manterem os seus microfones desligados, tá? E se quiserem já ficar do lado com caneta, um papel, para de repente ir anotando algum questionamento que vocês queiram fazer, no final da apresentação do Dr. Edson vai ser aberto um tempinho para fazer perguntas, então vocês já podem de repente ir anotando alguma coisa para poder questionar depois, tá bom? A gente vai abrir só no final daí essa parte para fazer perguntas. Ok? Então, a palavra está com o senhor, doutor Edson. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que idealizou lá do plano espiritual o trabalho das associações médico-espírita, ao trabalho da doutora Marlene, que materializou
as AMEs aqui no nosso planeta, e dizer do momento que passamos, que é um momento de festejarmos, porque estamos completando 25 anos de existência das associações médico-espíritas. E nada melhor do que a gente passar esse momento de 25 anos trabalhando. Então, eu agradeço muito na pessoa do Hildo, agradecendo a todos aí do Paraná, pelo gentil convite de estar aqui nessa tarde com vocês, uma tarde que eu considero festiva, mas ao mesmo tempo de trabalho muito sério. Então eu agradeço a oportunidade de trabalho, agradeço por podermos ter um trabalho, que é o tema, inclusive, que me foi encomendado por todos vocês, que é falar sobre o voluntariado. Então, o que eu preparei? Já fazendo uma pequena introdução, né? Eu preparei um material para falar não somente sobre o trabalho voluntário. Propositalmente, eu fiz uma mescla para a gente falar sobre trabalho como um todo, a importância do trabalho nas nossas vidas, seja o nosso trabalho formal, o trabalho que nos gera o nosso ganha-pão material, mas também o trabalho voluntário. Por que eu fiz isso? Não fiz uma coisa só sobre o trabalho voluntário? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas separam muito trabalho de trabalho voluntário, como se fossem duas coisas completamente diferentes. E eu acho que elas não são coisas completamente diferentes. Eu acho que, embora o trabalho formal ele vise o nosso ganha-pão, mas ele tem muitas coisas que a gente tem que entender que ele vai nos levar também a uma evolução moral, espiritual, de acordo com a forma como nós fazemos o nosso trabalho formal. Se nós pensarmos o nosso trabalho formal não só apenas para ganhar o nosso sustento material, mas sim para a gente evoluir como pessoa, como espírito. E da mesma forma o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele não é simplesmente para nós evoluirmos espiritualmente. Ele também presta um serviço a toda uma sociedade. Embora nós não visamos um ganho material, nós temos que entender que esse trabalho voluntário, ele também tem que ser seguido com a mesma responsabilidade e o mesmo profissionalismo do que o nosso trabalho formal. E às vezes, alguns voluntários esquecem disso. Acham que o nosso trabalho formal a gente tem que entrar no horário, sair no horário, tem que cumprir bem nossos compromissos, porque senão, de repente, pode levar uma repreensão, o chefe pode não gostar, enfim. E muitas vezes no trabalho voluntário a pessoa acha que não tem essa mesma seriedade. E nós temos nesse trabalho voluntário também um chefe. Quem é o nosso chefe nesse trabalho voluntário? Nós temos vários chefes. Nós temos a espiritualidade que zela por esse trabalho, nós temos Jesus no comando de tudo isso, e ainda acima de Jesus, Deus. Então essa é a nossa cadeia hierárquica, os nossos chefes. Nós temos materialmente também pessoas que representam nossas chefias. No nosso trabalho do apoio fraterno, nós temos voluntários que estão subordinados a uma chefia, que é o coordenador e vice-coordenador do grupo, onde nós devemos, sim, respeito, nós devemos satisfações, se a gente vai faltar, não vai faltar, se pode ir, se pode não ir, e às vezes o voluntário esquece, não avisa simplesmente, não vem simplesmente, tá? Então, se a gente faz isso num trabalho formal, a gente vai ter o nosso dia de salário descontado, no mínimo isso. Vai ser chamada a atenção, pode ser até ser demitido por justa causa. Só que no trabalho voluntário, muitas vezes a gente acha que pode faltar e deu. Não, a gente tem um comprometimento, a gente tem uma responsabilidade. Então, por isso, eu fiz essa mescla proposital de estar a todo momento misturando e confundindo um pouquinho o trabalho formal com o trabalho voluntário, para a gente não perder os nossos direitos, mas também os nossos deveres em relação a esse trabalho voluntário. Tá, queridos? Então, eu planejei assim dentro da minha mente, espero
confundir, mas também, ao final de tudo, poder desconfundir. Tá? O objetivo também, né, além de trazer as nossas responsabilidades, os nossos direitos, é também trazer uma injeção de ânimo, tá? E entender bem o que representa esse trabalho, já que ele também, já no título diz, né, que é uma necessidade, é uma oportunidade e uma missão. Vamos lá, então? Pode passar o próximo. Bom, iniciando, né, eu peguei lá de um dos nossos dicionários, né, o dicionário Aurélio, uma definição de trabalho. Trabalho, então, aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Trabalho remunerado ou assalariado, serviço, emprego, e aqui eu já faço um adendo, que existe o trabalho voluntário, que não é remunerado, mas que também é trabalho. Trabalho também é o local onde se exerce essa atividade. Então, no nosso caso, como voluntários, o nosso local de trabalho é o grupo Apoio Fraterno, é a Casa Espírita, é as nossas AMES, esse é o nosso local da nossa atividade. Qualquer obra realizada é trabalho. A nossa lida, a nossa labuta, e lá no finalzinho, o último item, tem feitiçaria, né? Isso tem no dicionário, né? Porque é chamado dentro da religião dos nossos irmãos, digamos assim, né? Da Umbanda, enfim, diz o trabalho, né, seria uma feitiçaria. Mas só para constar as várias definições que tem de trabalho no nosso dicionário. Próximo. Nós temos até um dia, né, que é comemorado o trabalho. De tão importância que se dá ao trabalho, nós temos o dia 1º de maio em quase todo o mundo, cujo objetivo é homenagear aqueles que, com seu esforço, cooperam para a grandeza da pátria e o bem-estar da humanidade. Próximo. O apóstolo Paulo, olha o que o nosso querido Paulo já falava sobre o trabalho. Aquele que não trabalha, não coma. Como que é lembrar que ninguém deve viver do trabalho alheio? O homem deve ter dignidade e desejar manter-se, graças ao seu próprio esforço. Deve sentir-se orgulhoso de colaborar para o bem comum e realizar o seu trabalho. E já no nosso grupo Apoio Fraterno, nós temos lá, né, um dos itens, um dos nossos princípios, onde a gente procura trabalhar entre a família a cooperação, ensinando os codependentes que eles não devem fazer tudo por um filho. E que o filho, dentro das normas, regras, limites, onde uma família dependente tem que ir se melhorando e se modificando, é justamente entender que um não pode viver nas costas do outro. Um não pode ficar explorando o outro. E que tem que existir uma mútua colaboração. Quer dizer, o trabalho de todos. Já desde criança, dentro do lar, com o adolescente, e as famílias têm que aprender, porque assim tem que ser. Todo mundo trabalha para comer. Próximo. O que é trabalho? A criança que vai à escola e que faz com amor suas lições está trabalhando. Tanto quanto ao seu mestre que a ensina. Então a criança trabalha? Trabalha. O trabalho da criança, o trabalho do estudante é estudar, está trabalhando. A mãe que cuida dos filhos no lar, a mãe que cuida do lar, cuida do esposo, está trabalhando? Sim, está trabalhando. Num trabalho, muitas vezes, hercúleo, imenso, onde muitas vezes nem estão reconhecendo como deveria de se reconhecer, porque é um trabalho dos mais belos, muitas vezes um trabalho anônimo,
um trabalho onde ninguém está valorizando, porque não tem uma carteira assinada, não tem um salário, e muitas vezes não estão valorizando aquele imenso trabalho que uma mãe está fazendo dentro de um lar. E hoje em dia, mais modernamente, que às vezes o esposo, o pai, faz dentro do lar. Dependendo de quem está trabalhando fora para o sustento, hoje em dia tem homens que cuidam do lar. E isso é trabalho. O filósofo que pensa, o artista que canta ou que cria, está trabalhando. Disse Jesus que o trabalho é um dos atributos de Deus. O Pai trabalha sempre. E é muito interessante que a nossa ciência atual, né, a nossa física, ela diz que o universo está em expansão. Então quer dizer o quê? Que Deus está trabalhando, continua criando, por isso que o nosso universo está em expansão. Próximo. Eu trago para vocês um poema de uma poetisa chilena, Gabriela Mistral, que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. E ela nos fala assim: toda natureza é um anelo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde haja um trabalho de que todos se esquivem, aceita-o tu. Pode passar. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Próximo. Não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caias no erro de pensar que somente há méritos nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar teus livros, pentear uma criança. Próximo. Aquele é o que critica? Este é o que destrói? Sê tu o que serve. O serviço não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu irmão? A tua mãe? Próximo. Não resta dúvida de que o trabalho ainda se reveste de dificuldade, de aspereza e às vezes de sacrifício na terra. E talvez por isso muita gente não tolere o trabalho. Agora já não é mais as palavras da poeta, viu, gente? Algumas religiões apresentam-no como um castigo de Deus. Inclusive tem textos bíblicos que apresentam o ganhar o pão com o suor do rosto, como se isso fosse uma represália, um ato de Adão e Eva terem comido do fruto proibido. Então teriam pecado, e aí através disso viria o castigo de ter que trabalhar, porque antes eles viviam só contemplando a natureza, a vida, e ganhando tudo, digamos assim, de mão beijada. Então são coisas que a gente tem que ir cada vez mais colocando dentro de nós, que o trabalho ele é uma necessidade e que ele tem um valor imenso. O que seria de nós se nós não trabalhássemos? E nós vivemos no nosso dia grandes dificuldades. Modernamente falando, por exemplo,
Dos jovens, nem. Para quem não sabe, né? Nem trabalho, nem estudo. Então é um caos. É uma grande dificuldade. Imagina nós depositarmos o nosso futuro, o futuro do nosso planeta, em jovens, e esses jovens não conseguem valorizar o trabalho, a ponto de nem estudar e nem trabalhar. Então, muitas vezes, quando um dos meus filhos questionava, hoje cada vez menos eles questionam, porque eles entendem, né, de tanta gente ir conversando, ele disse, pai, tu não vai estar em casa, a gente queria brincar, tu não está em casa. Assim, filho, o pai está em casa, só que não está em casa a todo momento. O pai tem um momento de trabalhar, tem um momento de trazer o sustento para dentro de casa. Mas o trabalho, então, é chato. Disse, não, o trabalho não é chato. O trabalho é ótimo, ele é excelente. A gente tem os fins de semana, a gente tem os feriados, a gente tem férias, e tudo isso proporcionado pelo trabalho. Né? Então, ainda nessa semana, meu filho mais novo, que tem 10 anos, ele disse, mas o senhor não chega às 11 horas em casa, podia olhar tal desenho comigo. Eu disse, o pai não chega às 11 horas, mas o pai chega às 11h30. Mas nunca vai chegar às 11, de repente tem algum dia que vai conseguir chegar. Mas esse é o limite, tem que trabalhar até aí, depois o pai chega e a gente assiste alguma coisa e brinca. Mas o trabalho vem em primeiro lugar. Eles têm as atividades deles, os estudos deles, tem tema para fazer, às vezes quer entrar no celular, às vezes quer brincar, não. Fizeram o tema? Ainda não. Então faz, mas é chato. Não, não é chato, isso é importante. Esse é o teu trabalho. E depois do trabalho vem a tranquilidade. Depois do trabalho vem a brincadeira, mas primeiro o trabalho. Ele é importante, é bom, é útil. Deem valor ao trabalho. Então isso a gente tem que ir colocando na cabeça da gente, estando em paz e glorificando, valorizando o trabalho, amando o trabalho, para depois poder passar para os nossos jovens, para que nós tenhamos um mundo melhor para viver, entendendo que o trabalho faz parte, é bom e é importante. Nunca como um castigo, como algo ruim. Próximo. Ainda nesse dê valor ao trabalho, eu queria trazer para vocês algo muito particular que eu vivi na minha vida, no meu primeiro ano de formado. Médico jovem, recém-formado, tinha passado na minha primeira especialização, que era em medicina interna, e ali nos meus primeiros plantões, ainda muito deslumbrado por ter alcançado aquele feito de ter me formado, de ter já entrado numa especialização, de ser médico residente num hospital, e tinha sido chamado naquela madrugada, mais ou menos umas 3 horas da manhã, para fazer um atendimento num dos quartos. Então, me levantei, fui fazer o atendimento, e naquele pensamento, né? Estou sendo útil, sou importante, vou atender alguém de madrugada, olha só o meu esforço, olha o meu trabalho. E encontro o padre de madrugada no hospital, porque o padre era muito conhecido no hospital por estar atendendo e não tinha hora. Onde tinha alguém ruim, tinha alguém mal, que ele tinha que ir lá à beira de um leito, até fazer extrema-unção de alguém, não importava o horário, o padre estava lá. Uns gostavam, outros não importa. O que importa é que não tinha hora para aquele padre. E quando eu encontro o padre no elevador, eu, naquele meu deslumbramento, eu quis me fazer de importante e falei para o padre, e aí, padre, muito trabalho? Como quem diz, eu estou aqui também trabalhando, né? E o que o padre me responde? Não, meu filho, só bênçãos. Então aquilo foi um banho de água gelada que eu levei, né? Porque enquanto eu estava vendo aquilo como um trabalho, o padre já estava léguas e léguas na minha frente, enxergando aquilo simplesmente como bênçãos. Próximo. Admito para vocês que até hoje eu persigo isso. Tá? Não cheguei lá ainda, mas estou tentando. Estou tentando, e talvez passe essa minha encarnação inteira tentando, até um dia conseguir simplesmente dizer que eu não trabalho, que eu só tenho bênçãos. Porque o trabalho, ele traz muitos valores para nós. O trabalho, ele nos ajuda a desenvolver a nossa autoestima,
como a gente vê, né, no nosso trabalho como voluntários, aquele dependente químico que perdeu família, que perdeu dinheiro e que muitas vezes perdeu o emprego, como ele se sente arrasado. Como a autoestima dele está lá embaixo porque não está sendo útil, porque não tem um trabalho. E o que mais eles querem é recuperar. E a alegria que eles chegam no nosso grupo quando eles dizem, arrumei um trabalho. E parece que é uma vida nova, parece que é um recomeço, e na verdade é. Então, tudo isso graças ao trabalho, como quem diz assim, ó, eu parei de prejudicar e agora eu estou começando a cooperar de uma forma honesta, de uma forma justa. E para o dependente químico, eu já aprendi isso, que não importa o trabalho. Pode ser o trabalho mais simples. Ele conseguiu aquele trabalho e ele dá um valor imenso, porque ele tinha perdido tudo. Então, o trabalho dá autoestima. E que a gente aprenda isso e veja essa autoestima em nós mesmos, com o trabalho que nos é ofertado. E, além disso, o sentimento de ser digno. Se eu fui contratado, se eu fui escolhido, se eu fui convidado, se eu sou um voluntário, é porque eu sou digno. Eu sou digno desse trabalho, eu sou digno do apoio fraterno, eu sou digno de ajudar pessoas, eu sou digno a trabalhar com Jesus. Eu fui escolhido, eu fui chamado, e eu estou no apoio fraterno porque Jesus me escolheu, e eu sou digno desse trabalho. Andar de cabeça erguida, onde quer que se vá, por ser uma pessoa digna desse trabalho voluntário. Próximo. E quando o trabalho não é reconhecido, nem devidamente remunerado pelo empregador, o que pensar dessa situação? Como agir? Então, nós temos no nosso dia a dia o professor que não é reconhecido, falei das donas de casa, donos de casa, o professor que deveria de ser muito, muito melhor remunerado e não é. Né? Infelizmente, o nosso governo está muito longe ainda de ter essa seriedade, esse respeito que deveria de ter com a educação. A saúde agora estão se obrigando a fazer investimentos na saúde, graças ao Covid. Né? A gente fica pensando, que problema que estamos passando, e o Edson está dando graças. Sim, porque tudo isso vem para nos ensinar. Tudo isso vem para mostrar para nós quais são os verdadeiros valores da vida. O que realmente a gente tem que valorizar. E uma dessas coisas é a valorização de cada um de nós pela higiene e pela saúde. E dos nossos governos por investir melhor nos hospitais, por investir melhor nas UTIs, porque senão, o que vai acontecer conosco? Então, começa-se a se olhar para vários valores que estavam esquecidos e perdidos. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por dificuldades, a gente tem que entender o que eu tenho que pensar dessa situação, o que eu tenho que aprender com isso, como é que eu tenho que agir. Então, porque eu não estou sendo reconhecido e bem remunerado, eu tenho que fazer mal feito o meu trabalho? Não estão me pagando bem como professor, então eu vou dar uma porcaria de aula. Não. Não é assim que a gente tem que pensar. O meu trabalho voluntário, eu sou voluntário, eu estou aqui porque eu quero, então eu faço de qualquer jeito. Não, não é assim. Tá? Tu estás aqui voluntariamente. Tu pode não estar sendo remunerado da maneira que deveria, mas você aceitou esse trabalho. Então faça bem feito. Faça de acordo com aquilo que te é exigido. Porque senão não vai ser apenas um errado, aquele que não te valoriza. Vão ser dois errados. O que não te valoriza e você também que não está valorizando o teu trabalho. Que não está valorizando aquilo que tu tem que fazer de bem pela tua evolução e por aquilo que tu tem que fazer de bem pelo teu próximo. Então é chegar no horário, é sair no horário, é cumprir seus compromissos, cumprir sua agenda, cumprir as obrigações, estudar, se esforçar, se melhorar, ir nos congressos, participar das capacitações. Então, nós estamos aqui, todos, nós estamos em 35 pessoas agora, iniciamos com 27. Poderia ter mais gente, de repente? Não sei. Estamos em 41 pessoas já, doutor Edson. 41 pessoas já. Ó. Então, felizes esses voluntários que estão aqui, que estão cumprindo com suas obrigações. Porque muitas vezes o voluntário do AF acha que a sua obrigação é só no dia do seu grupo.
Eu vim no meu dia cumprir a minha função como voluntário. Não. O voluntário é além do grupo. Porque fora do grupo, o voluntário tem que ser um modelo. Ele tem que ser um exemplo. Se o voluntário está lá trabalhando na quinta-feira e depois sai do grupo e faz tudo virado fora, dá o exemplo todo negativo, ele não está adequado. Então o trabalho não termina ali. Como é que um voluntário vai sair de um grupo onde trabalha com dependência química e vai chegar e vai ficar postando fotos em rede social com taça, com bebida? Isso não. Não pode fazer isso aí. Então tem que saber que eu sou voluntário 24 horas por dia. Eu tenho um exemplo para dar para os meus filhos, eu tenho um exemplo para dar para os amigos, para as demais pessoas. Então eu tenho que ter um questionamento e um posicionamento. Né? Além disso, eu tenho que saber como agir. Existe no nosso trabalho voluntário aqueles que não reconhecem o nosso serviço? Existem. Né? Às vezes existe a casa espírita que ainda não nos compreende. Às vezes existem algumas federações que ainda não nos compreendem. Existe ainda algumas associações médico-espírita que não nos compreendem. É o tempo de cada um. Assim como nós um dia também não compreendíamos. E aos poucos nós fomos entendendo esse trabalho. Então a gente tem que esperar com paciência. A gente tem que esperar não com revolta. Mas o dirigente espírita que frequento, ele não dá muito a favor do trabalho do AF. Ele ainda não compreende. Então eu tenho que mudar de casa, eu tenho que me rebelar, eu tenho que sair do grupo porque não vai dar certo. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Quem disse que esse trabalho ia ser fácil? Quem disse que nós iríamos e simplesmente encontrar portas abertas para nós? Quem pensou isso está enganado. Nós viemos para desbravar. Nós viemos para carregar uma cruz, assim como Cristo carregou. Nós queremos ser homens de bem, mas ser homem de bem é fácil? Não, ser homem de bem é carregar um fardo. Ser homem de bem, muitas vezes, é andar na contramão. Ser homem de bem é seguir aquilo que o Cristo seguiu. E o Cristo não encontrou um caminho leve pela frente, não encontrou um caminho de flores. Ele encontrou um caminho de espinhos. Ele foi criticado, ele não foi compreendido, ele foi crucificado. E nós, se nós queremos seguir o mesmo caminho, o que nós vamos encontrar pela frente? É isso também, gente. Não adianta a gente querer um trabalhozinho facilzinho. Se fosse um trabalho simples, todo mundo fazia. O trabalho no apoio fraterno é difícil. Ele é, muitas vezes, não compreendido. As pessoas têm medo. As casas espíritas não conhecem. Muitas vezes ficam preocupadas. Vai ficar entrando dependente químico na nossa casa espírita. Não é um dependente químico para vender droga, para traficar, para ficar usando droga. Não é isso. Esse dependente químico que vem ao nosso grupo é aquele que está sofrido. Se ele quisesse curtir, usar droga, ele não ia no AF, ele ia numa boca de fumo, ele ia para um boteco, ele ia para um bar, mas ele vem para o nosso grupo justamente porque ele quer um caminho diferente. E aí como é que nós vamos fechar as portas para ele? A Casa Espírita vai fechar a porta, as federações vão fechar as portas, as AMES vão fechar as portas. Não, nós temos que abrir as portas para aqueles que mais necessitam. Só que até as casas espíritas, as federações e todas as AMES entenderem isso, nós somos os desbravadores. Nós somos os voluntários que estudamos a dependência e a codependência. Nós nos aprofundamos em congressos, nós vamos a capacitações, então é normal que a gente desperte antes, entenda antes, e que nós tenhamos pela frente incompreensões, não entendimento. Tá bom, gente? Então, a forma de agir é essa, com perseverança, com luta, entendendo, como Kardec já disse, Kardec foi muito combatido. Alguém tão combatido quanto Kardec foi, trazendo a doutrina espírita lá nos primórdios? Não, ele foi desacreditado, combatido. Então nós temos que agir conforme o nosso mestre Kardec também agiu, com fé. Fé em Deus, fé na proposta do AF, fé na nossa missão, fé naquilo que a gente tem que fazer. Pode passar o próximo, por favor? Existem trabalhos mais importantes que os outros?
Seja qual for a sua ocupação, agradeça a Deus e dê-lhe o valor que ela tem. Afinal, é o teu trabalho, tua fonte de alegria, de progresso e de harmonia. Então, não tem trabalho que não possa nos ajudar a evoluir. Seja o voluntário, seja o trabalho profissional, seja o trabalho do médico, seja o trabalho do dentista, seja o trabalho do professor, seja o trabalho do gari, seja o trabalho da dona de casa, seja o trabalho de quem seja. Não existe trabalho maior ou menor. Parábola dos talentos. Cada um recebe um determinado número de talentos, mas todo mundo tem a mesma obrigação de multiplicar seus talentos. E o trabalho é a melhor forma da gente multiplicar os talentos. Porque senão um dia, quando desencarnarmos, adentrarmos o mundo espiritual, nossa própria consciência vai nos acusar. E muitas vezes vai chegar até nós, né, do mundo espiritual, aqueles que vão perguntar para nós: e aí, o que fizeste dos talentos que te confiei? E aí, o que a gente vai dizer? Ah, pois é, eu desisti. Eu estava fazendo, eu estava indo no grupo, mas achei que estava muito difícil, e quando vê aquela sementinha que estava crescendo dentro de mim, eu deixei que os espinheiros do mundo sufocassem, e aí eu parei o trabalho. Dificuldades vamos ter, mas nós não podemos enterrar os nossos talentos. Próximo. Edson, Oi. eu só vou te pedir para você ajeitar um pouquinho o teu microfone, que ele está batendo no botão da tua camisa e fica fazendo um barulhinho. Só na ajeitar aqui. Isso. Certo, ajeito aqui. Beleza. Trabalho é somente o que gera salário? Você sente alegria? Agora é uma pergunta que eu faço a todos os nossos voluntários aí, né? Inclusive a mim mesmo. Você sente alegria ao realizar alguma coisa boa para terceiros sem ganhar dinheiro? Ao realizar um trabalho voluntário que proporciona o bem ao semelhante, você sente paz espiritual? Próximo. Qual é o seu trabalho? Na verdade, o seu trabalho é tudo o que você pode fazer de útil, nobre e bom, recebendo ou não salário. Próximo. Como você deve fazer o seu trabalho? Faça tudo, então, com boa vontade, com inteligência e competência, e conseguirá contribuir para o crescimento do planeta, sentindo-se útil nas mãos de Deus e fazendo muita gente feliz à sua volta. Próximo. Trabalhe com alegria. Ninguém vai tirar tua razão quando afirmas que teu trabalho é áspero, monótono doloroso ou mesmo exasperador. E muitas vezes a gente pode sentir isso lá no nosso trabalho do apoio. Às vezes a gente cansa, né? A gente está todas as semanas lá, às vezes pode ter dias muito quentes, ou dias muito frios, ou dias chuvosos, ou dias que a gente teve no nosso trabalho formal uma jornada muito árdua de trabalho. E aí chega de noite, nós temos ainda que ir para o apoio. Às vezes tem alguém que está doente em casa, ou mesmo a gente está um pouco sem energia, e aquele dia a gente vai sentir mais áspero, vai ter mais dificuldade. Muitas vezes vai passar pela cabeça, puxa vida, né? Bem que podia não ser hoje o dia do trabalho, bem que eu podia ficar em casa. Hoje eu não estava com muita vontade de ir no apoio, porque eu estou cansado. Será que esse trabalho eu devo continuar ou não? Então, muitas vezes é normal a gente ter esse pensamento, com muitas e muitas coisas da nossa vida. Seja uma amizade, seja um relacionamento que não está legal, seja um relacionamento conjugal, que às vezes pode não estar muito legal, muitas vezes vai passar na nossa cabeça. Continuo, não continuo, é bom, não é bom, porque nada é unânime. Nada é 100% bom. Qual seria o trabalho ideal, se a gente fosse pensar numa visão puramente material? Um trabalho que a gente ganhasse muito bem,
financeiramente e que trabalhasse bem pouquinho. Né? Eu tenho trabalho, mas não tenho serviço. Ou se fosse o nosso trabalho do apoio, né? Não, o meu trabalho bem que poderia ser, eu vou para o apoio e sempre tudo dá certo. Os dependentes se recuperam sempre, os codependentes entendem sempre, entendem a mensagem, se melhoram, mas muitas vezes o trabalho fica áspero e duro, porque às vezes o dependente não está no momento de entender. Às vezes ele desiste, ele vem no grupo, quando vem na outra semana não vem, falta, nunca mais aparece, aí vem novos, a gente fica pensando, puxa, né? As pessoas não param no grupo. Muitas vezes o codependente também fala, tem os exemplos, tem os modelos, tem o espelhamento, mas o codependente não muda. E a gente muitas vezes cansa disso. Só que a gente vai pensando, não, eu não sou obrigado a colher, eu sou obrigado a semear. Então o grupo ele faz uma semeadura. Mas quando isso vai crescer no coração do dependente ou do codependente, é no tempo de cada um. Então, essas coisas têm que nos manter firmes nos nossos propósitos. Saber que nós vamos ter dificuldades, sim, mas vamos aprendendo a cada dia. Ninguém vai duvidar quando você diz que seu trabalho é, às vezes, uma dura rotina. Acordar cedo, preparar-se, sair de casa, enfrentar as ruas, o trânsito, os riscos, o chefe, os funcionários, os bons e os maus momentos do serviço. Ufa! Quanta coisa que a gente enfrenta para trabalhar. Ninguém duvida disso. Mas isso não pode tirar a nossa alegria de trabalhar. Próximo. Mesmo perante as dificuldades, nós não podemos cair em ideias equivocadas, como vou parar de trabalhar. Isso é um equívoco. Preciso sair desse castigo. Tenho que ganhar na loteria e nunca mais precisar trabalhar. Vou pegar um atestado para me encostar. Vou tentar a aposentadoria para aproveitar a vida, descansar, viajar, cansar-se de novo, ir descansando até não poder mais. São equívocos. Ninguém vai poder ficar a vida inteira encostado. A vida inteira na ociosidade. Isso faz com que a gente vá se embrutecendo, que o nosso cérebro vá definhando, atrofiando, porque o que nos mantém ágeis, úteis, é o trabalho. Então, por mais difícil que ele seja, a gente vai enfrentando, porque nós vamos ter dias ruins e dias bons. Próximo. Não podemos perder a consciência que nosso trabalho precisa ter valor. E já que é necessário, para dar conta dos deveres materiais durante longo tempo, por que não o fazes com satisfação? E no próprio apoio também, né? Eu não sei cada um de vocês já há quanto tempo que está no apoio, mas como eu estou desde da fundação dele, né? Sou um dos cofundadores lá do AF, eu estou há 17 anos no trabalho. Então, é um período longo. Talvez seja um dos trabalhos mais longos que eu tenho na minha vida. Eu acredito que seja o trabalho mais longo que eu tenho na minha vida, porque eu já passei por outros trabalhos. Alguns hospitais, postos de saúde, CAPS, CASE. Então, fui saindo, trabalhando 5 anos num, 10 anos no outro, consultório, mudança de especialização. Então, eu acredito que o trabalho mais antigo, ininterrupto que eu tenho é o apoio fraterno. Tá? Então, eu estou há tanto tempo nesse trabalho. Eu imagino que foi uma oportunidade que eu recebi, uma missão que eu recebi, então eu procuro fazer ele cada vez melhor. Cada vez me esforçando mais, cada vez estudando mais, cada vez me dedicando mais, cada vez com mais empenho, cada vez com mais alegria. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque vocês estão vendo a maneira que eu falo. A maneira que eu falo desse trabalho, a força com que eu falo desse trabalho, a energia com que eu falo desse trabalho, a esperança com que eu falo desse trabalho, a alegria com que eu falo desse trabalho. Porque eu entendo que é uma oportunidade para todos nós. Cada um de vocês que está aqui, cada um dos voluntários espalhados por esse Brasil estão tendo uma oportunidade ímpar de resgatar, quem sabe, grandes equívocos de encarnações passadas. Equívocos de uso de substâncias, equívocos de tráfico de drogas. O que nós fomos numa encarnação anterior
que a gente tem que estar hoje aqui envolvido com esse trabalho, até os ossos, né, de carne, de corpo, de alma, que em pleno sábado nós estamos aqui abrindo mão de tudo para estarmos juntos estudando numa tarde de sábado. Então, o que nos atraiu para isso? Que comprometimento que nós temos, que agora nós temos essa bendita oportunidade de resgatar. Se não for possível com alegria, pelo menos vão fazer com disciplina e boa vontade. Próximo. Seja você patrão ou empregado, trazendo para o nosso grupo, seja você coordenador ou não coordenador, pense que as pessoas precisam do seu trabalho, merecem respeito, atenção e o brilho da sua disposição em servir. Não existe nada pior do que ser atendido por alguém de má vontade, que descarrega no cliente o mau humor decorrente da sua insatisfação consigo mesmo, da insatisfação com o patrão, com colegas ou empregados. Então, gente, muitas vezes a gente pode ter até alguma dificuldade dentro do próprio grupo. De repente tem irmãos, colegas do nosso grupo, que a gente se afiniza mais, tem outros menos. Mas não é porque a gente, de repente, não tem uma afinidade com algum, que a gente vai se desencantar pelo trabalho, vai querer sair do trabalho, porque tem uma pessoa, duas, que a gente não se dá tão bem. Não, o trabalho não é aquela uma ou outra pessoa, o trabalho é maior que isso. O trabalho não é nem o coordenador, o trabalho não é o Edson, como o Hildo falou bem no início da nossa transmissão aqui, onde ele estava falando, o trabalho ele é muito maior do que todos nós. O trabalho ele é amplo. O trabalho foi idealizado por Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, pela doutora Marlene Nobre, o trabalho que vem lá das AMES, e nós somos um frutinho, um filho das AMES. Mas o trabalho é imenso. O trabalho é de Jesus, o trabalho é de Deus. Então, por que nós vamos se chatear porque tem alguém no grupo que às vezes a gente não simpatiza tanto ou que não simpatiza com a gente? Vamos, no mínimo, respeitar o colega que a gente não tem toda aquela afinidade. De repente, nós estamos juntos naquele mesmo grupo justamente para aprender a se amar. Que nem nas famílias. Às vezes nós temos dentro da família pessoas que a gente não se afiniza tanto. Estamos tentando melhorar a relação com aquela pessoa na nossa família. Estamos tentando melhorar a relação com aquela pessoa no nosso trabalho. Então, não conseguimos ainda amar completamente, não é ainda um amigo, que seja pelo menos uma pessoa que a gente respeite. Qual é o limite do trabalho? O limite do trabalho, o limite do repouso, enfim. Isso aí está lá no nosso livro dos Espíritos, na questão 683. O limite do trabalho é o limite das forças. No entanto, Deus deixa o homem livre. Então, nós podemos organizar o nosso ritmo de trabalho, para não ser um trabalho excessivo, mas que seja um trabalho onde a gente se sinta útil, ajudando, mas também respeitando a gente. Não adianta a gente fazer um trabalho onde a gente está doente, isso é orientado em tudo que é casa espírita, né? Se o trabalhador não está bem, está fragilizado, está doente, está passando por alguma dificuldade até emocional, às vezes é importante esse trabalhador cuidar de si. Então vai, busca ajuda médica, busca ajuda que for necessária, busca receber a energia da casa espírita, buscar o passe espiritual, se reequilibra e volta para o trabalho. Então a gente também se respeita. Então tá bem, chegamos ao final. Então, pessoal, eu queria deixar agora aberto, então, para as considerações de vocês, ver como é que vocês sentiram o nosso tema, falando sobre o trabalho formal, principalmente sobre nosso tema maior, que é o nosso trabalho voluntário junto ao AF. Então, eu gostaria que a gente não focasse agora, nas nossas discussões, no trabalho formal, tá? Não trouxesse coisa de política, nem de Covid, nada. Vamos trazer o nosso trabalho voluntário. E tudo que tiver referido a ele. Por exemplo, tem alguma questão do Covid referente ao nosso trabalho voluntário. Bom, se é referente ao trabalho voluntário, pode ser trazido.
Então, sintam-se à vontade para nós conversarmos. Doutor Edson, eu gostaria de saber se seria possível o senhor falar um pouquinho a respeito da questão das reuniões, e fazer ela na prática ou fazer online. Pudesse falar um pouquinho a respeito disso para todos poderem saber um pouquinho a sua opinião, a sua visão com relação a isso. Bom, gente, quanto às reuniões, a gente já tem discutido sobre isso em alguns momentos. Inclusive, fora do nosso grupo Apoio Fraterno, diretamente com as pessoas que coordenam a AME Brasil. Tá? O Alejandro, que é chefe do nosso departamento de saúde mental, a qual o Apoio Fraterno é vinculado através do núcleo de dependência química. Então, o nosso caminho é esse, né? Apoio Fraterno, coordenadores do Apoio Fraterno e seus voluntários, que se ligam a mim como um coordenador dos Apoio Fraternos e do núcleo de dependência química desse departamento. Eu me conecto até o Alejandro, e o Alejandro diretamente ao Gilson, que é o presidente da AME Brasil. Então, dentro dessas cadeias aí, a gente vem discutindo essa questão. E a gente não tem dúvida que o nosso trabalho ele não tem como ser feito online. Tá? Eu vou explicar alguns porquês. Tá? Embora tenha grupos que trabalham de forma online. Quem, por exemplo, trabalha de forma online que eu tenho conhecimento? Narcóticos Anônimos, por exemplo. Tá? Mas o que acontece? Existem diferenças. Narcóticos Anônimos, ele é uma sala única só para dependentes. Nós já trabalhamos com 2 salas. Uma sala onde nós dividimos o trabalho entre dependentes e codependentes. Então, o nosso trabalho, como é que nós vamos fazer uma sala online e, ao mesmo tempo, vamos dividir e vai ficar uma sala e ter que se dividir em 2 reuniões na partir da metade. Então, a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho com essa agilidade de separação de salas. Depois se reunia de novo para fazer fechamento de grupo. A gente não iria conseguir fazer simplesmente uma reunião como nós fazemos no apoio. Então, se fosse fazer, seria fazer só espelhamento. Eu acho que não é o ideal. O nosso trabalho não é assim. Ele descaracterizaria todo o nosso trabalho, que começa com a espiritualidade, começa com apresentarmos os nossos princípios e a doutrina espírita, já apaziguando, organizando, para depois ter a divisão entre 2 grupos. E depois se reunir de novo. Além disso, Narcóticos Anônimos, vou pegar um exemplo porque há pouco tempo eu soube que eles estão trabalhando online, né? Então, Narcóticos Anônimos, eles não são vinculados a nenhuma religião. Então, eles são vinculados com eles mesmos, é eles que respondem. Se deu certo, se não deu certo, é eles que vão se cobrar deles mesmos, ninguém mais. Mas nós não. Nós estamos vinculados a uma casa espírita. Nós estamos vinculados a um movimento espírita. Então, se alguma coisa não dá certo, não é simplesmente entre nós ali, não deu certo, não deu certo. Ponto. Não deu certo, vai vir uma enxurrada de coisas em cima de nós, e nós já somos ainda, até o atual momento, e eu acredito que nós vamos ser ainda por muito tempo, muito observados, muito questionados, muito combatidos. Porque nós somos jovens, nosso grupo é muito jovem. Tá? Nós temos 17 anos, desde quando foi me intuído a primeira vez a pensar esse trabalho. Então isso é muito jovem. Alcoólicos Anônimos, que é o mais antigo, tem mais de 100 anos. Então, nós temos ainda que trilhar um caminho muito firme. Nós que fazemos capacitações presenciais, que trabalhamos de uma forma presencial, olha como nós temos dúvidas, como temos nossas dificuldades, como nós estamos ainda aprendendo. Imagina a gente se aventurar, fazer alguma coisa online e inventa de alguém passar mal durante uma reunião online e a gente não poder estar ali junto para socorrer, para ajudar. Se passa alguém mal no grupo, a gente já tem medo no presencial, o que vai fazer? Agora imagina online.
Tá? Imagina dar algum problema. Entra alguém, porque agora aqui, ó, nós estamos todos nós online, correto? Cada um está na sua casa. Mas quem é que garante que dentro da sala aí de vocês não tem mais alguma pessoa ouvindo ou gravando? Aí, muitas vezes, a pessoa de Narcóticos Anônimos vai dizer, mas nós estamos respeitando uma ética e um sigilo. Tudo bem. Né? Nós, todos os dias, nós temos nas nossas reuniões o nosso lema ético de compromisso. O que se ouve aqui, o que se vê aqui, o que se diz aqui, fica aqui. Mas quem que vai garantir que todo mundo realmente cumpre isso? Tá, gente? Então, nós temos a nossa obrigação de fazer a nossa parte como voluntários. Só que muitas vezes o assistido poderá ou não fazer isso. O próprio voluntário, a gente está sempre nas capacitações e reuniões dizendo, olha, o voluntário tem que saber se conter. O voluntário tem que dar o maior exemplo. O voluntário não pode comentar aquilo que acontece dentro do grupo lá fora. Seja com o esposo, com a esposa, com quem quer que seja. Se alguém perguntar, como é que é o grupo lá? Diz, olha, isso aí eu não posso falar como é que é. Se um dia tu quiser conhecer, tudo bem. Se um dia tu quiser ser um voluntário, tudo bem. Pode ir, pode frequentar, mas eu não posso te dizer quem é que está lá, o que acontece lá. Não, isso não. Tem um DVD, né? Que esse DVD teatraliza, mostra como é que é, tu pode olhar, vai ter uma ideia. Tá? É um grupo de autoajuda, as pessoas vão lá para se ajudar, é um espelhamento e ponto. Eu não posso dizer um discurso, algo que aconteceu lá dentro. Mas no online a gente não tem o controle sobre essas coisas. Tá? Além disso, existem conselhos regionais, o Conselho Regional de Medicina. Até para mim, como médico, é proibida a consulta online. É desautorizado eu fazer consulta online. Então, tem muitas coisas assim para a gente pensar. Eu acho que o online ele vem acrescentar muita coisa, principalmente nós voluntários, o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo as nossas lives, né, podendo levar a mensagem do apoio. Nós temos algumas pessoas que são assistidas dos nossos grupos que estão assistindo as lives. Nós podemos divulgar isso aí, devemos divulgar. Tá? Para os assistidos, sim, divulga, né? Ó, tem as lives, vamos assistir. A gente teria que pensar, a partir de que vá diminuindo o crescimento do Covid, né? Que vá diminuindo as estatísticas, melhorando, saindo da bandeira vermelha. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um sistema de bandeira, né? Bandeira vermelha são as cidades que estão mais graves. Bandeira amarela, enfim, vai diminuindo a gravidade dos casos. Então, quem está em bandeira vermelha não tem condições de abrir o grupo. Mas, de repente, quem está em bandeira amarela, quem está, né, em situações melhores, poderia dialogar com a Casa Espírita e ver da possibilidade de fazer, desde que sejam salas grandes, salas que pudessem respeitar o distanciamento de 2 metros entre uma cadeira e outra, então provavelmente teria que ter um número reduzido de pessoas. Muitas vezes se questiona, tá, mas como é que a gente vai limitar o número de pessoas? Limita-se sim. Né? A gente limita, não é pela gravidade do caso, né? Limita como em qualquer lugar, é por ordem de chegada. Por ordem, além de chegada, pela capacidade de acolher as pessoas, isso em qualquer lugar. Vai chegar numa palestra espírita. A palestra tem um espaço para 300 pessoas. Chegou 301, 302, aquelas 2 não vão entrar. Mesmo porque tem uma vigilância para isso, tem os bombeiros que não deixam, a superlotação não dá. Então, existem várias normas para isso. Nós teríamos que respeitar todas essas normas. Além de ter o álcool gel coordenado pelo voluntário, não pode nunca deixar nas mãos, né? Imagina uma pessoa que tem um problema com álcool, pega um álcool gel, um álcool qualquer, pode ingerir? Pode. Não que vá acontecer, seria uma raridade, mas até pode. Então seria no controle do voluntário. Máscaras todo mundo. E ser um diálogo, vendo qual é a realidade de cada cidade, de cada grupo, de cada casa espírita, para poder retomar. Vai chegar um momento que nós vamos retomar os trabalhos. Tá? Quando que vai ser? Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses?
Não sei ainda, mas vamos retomar, com certeza. Já dizem especialistas que nós não vamos viver sem o Covid, nós vamos aprender a conviver com ele. Que nesse convívio com a influenza vai facilitar, porque vai ter vacina, vão diminuir os casos, mas nós vamos aprender a conviver. Tá? Então, nós vamos voltar a trabalhar, mas com segurança. Mas online não tem condições de nós trabalharmos como assistido. Tá? A responsabilidade é imensa. Nós temos uma responsabilidade técnica, nós das AMES, por cada grupo apoio fraterno, e nós não teríamos como coordenar isso aí. Os riscos, eles não... Embora a gente tivesse, sim, vontade de estar aberto e atendendo as pessoas. Com certeza, cada um de nós queria estar atendendo. Obrigada, doutor Edson, pelo esclarecimento. Acho Alguém mais tem pergunta? Acho que você podia aproveitar, Edson, e falar um pouquinho também sobre a questão do congresso que foi adiado e como que ficou para o ano que vem, aproveitando esse... É ótimo, isso mesmo, bom, bem lembrado. Uhum. Bom, congresso. O congresso era algo que, infelizmente, né, estava tudo bem encaminhado, se organizando, inclusive os palestrantes já certos, temas, tudo, enfim. Mas a pandemia cancelou não só o nosso congresso, mas como todos os congressos. Em tudo que é lugar do Brasil. A minha agenda mesmo de trabalho dentro do movimento espírita, de palestras, congressos, ela estava já fechada o ano inteiro. E foi tudo cancelado. Né? Então, o nosso congresso foi apenas um deles, né, que foi cancelado. Então, o que nós temos já de planejamento de organização? Então, esse ano, não tem condições de nós fazermos congresso nesse ano. Tá? Nós não temos mais espaço de tempo para articular, se reorganizar. Mesmo lá para outubro, novembro. Não tem, porque isso se planeja muito antes. Organizações, agenda, depois todo mundo vai estar querendo voltar. A logística ia ficar muito complicada, muito difícil para se fazer. Então, nós até tentamos, nós conversamos com o pessoal de Campinas para ver se seria possível adiar e deixar para o segundo semestre alguma coisa programada. Eles, não tem como, a coisa aqui está tão desesperadora, está tão complicado, que a gente não tem cabeça para isso, não tem estrutura para isso, para a gente planejar, pensar, porque são muitas atividades adiadas, não é uma só. Então não tem como a gente ficar simplesmente botando lá para frente, iria estar acumulando que outras que já estariam lá para o final do ano, então ficou inviável. Então, nosso próximo evento, nossa próxima capacitação já está marcada, tá, para o ano que vem, e vai ser no Mednesp, que vai ser no Espírito Santo. Então, também um local bom, um local central, tá, sai de São Paulo, então vai para o Espírito Santo, continua na região sudeste, foi muito bem abraçado pelo José Roberto, que é o nosso anfitrião lá no Espírito Santo, está muito feliz por a nossa atividade para lá, não o nosso congresso, tá, gente? Não vai ser o congresso, mas vai ser a nossa capacitação inicial completa. Então, só para a gente ir naquela tentativa de ir arrecadando mais voluntários, novos voluntários, então a gente já ir preparando as pessoas para ir até o Espírito Santo para fazer a nossa capacitação lá. Quanto à nossa capacitação avançada, nós estamos já planejando de fazer ela online. Porque como não é uma formação de voluntários já estão, né, trabalhando em atividade, são estudos e aprimoramento, a gente vai fazer essa experiência de fazer online, até já para ir adequando essas ferramentas, para nós estarmos mais próximos. Como eu disse, o Covid ele também veio para nos ajudar em algumas coisas, né? Quando que, há um tempo atrás, nós íamos estar encorajados para estarmos todos reunidos, eu aqui de Santo Ângelo com vocês? A gente tinha uma certa repúdia, a dificuldade, vocês viram aqui o meu filho adolescente ajudando ainda, então a gente vai meio que capengueando nisso aí, né? Mas agora nós já estamos com coragem, né? Quem sabe isso sirva para nos manter
cada vez mais próximos. Não tem como a gente estar... sempre que quer eu estar indo no Paraná com vocês, ou vocês estarem vindo aqui a Santo Ângelo, graças a Deus os grupos Apoio Fraterno estão crescendo, já está em Roraima, está em quase todas as regiões do nosso Brasil, já ameaçando sair para fora do Brasil, em algumas oportunidades vai sair para fora do Brasil. Então, essa questão do online vem para nos ajudar. Então, nós queremos passar por essa experiência. O Alejandro, eu, enfim, de fazermos a nossa capacitação avançada online. Aí nós vamos pegar, organizar os temas, organizar palestrantes, montar a nossa sala, tá? E com certeza vai ser muito legal, muito bom para todos nós. Essa é a ideia. Eu só queria agradecer em nome da AME Campo Largo, né, a participação do Edson, aí as palavras que eles trouxeram de incentivos, né, de incentivo para a gente, também a participação de todos, né, os coordenadores que se envolveram, que ajudaram a gente a organizar tudo isso, a vocês, aí de São José dos Pinhais, né, aos coordenadores que incentivaram os voluntários a participar. Então, eu queria, em nome da AME Campo Largo, agradecer a todos, né, pela colaboração que cada um deu, e deixo agora as palavras finais aí para a Luciana. Obrigado a todos. É isso mesmo, só para agradecer imensamente ao Dr. Edson Luiz Cardoso pela disponibilidade de ter vindo aqui na nossa reunião, dar esse banho de conhecimento, de esclarecimento nas dúvidas todas. A presença do senhor aqui, com certeza, deu ainda mais motivação para todos nós e a certeza de que é esse o caminho que a gente quer seguir, sem dúvida nenhuma, realmente. Então, o nosso muito, muito, muito obrigada mesmo, de todo o coração, pelo senhor ter tirado um tempinho aí do seu sábado para vir aqui conosco nessa reunião.